É importante que nós compreendamos aquilo que Daniel estava falando, que precisamos de mudanças. E o fundamental, como dizia o Mahatma Gandhi, que as mudanças que desejamos aconteçam no mundo, aconteçam em cada um de nós, a partir de nós. Isso é fundamental, e que lutemos por grandes mudanças na sociedade. Isso é tarefa da política partidária e política num sentido geral, política econômica, política social, reformas de base. E aqui há uma parábola de Jesus que fundamenta perfeitamente esta luta, porque a sociedade, ela se organiza em sistemas. No passado, nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, o sistema escravocrata, que irmãos negros e negras eram escravos. E atualmente nós temos o capitalismo liberal. São sistemas estruturados para gerir a economia. Alguns são mais humanos, outros conspiram contra a dignidade da pessoa humana. O sistema capitalista liberal, por exemplo, um amigo meu, bispo Dom Aloysio, ele dizia assim, que não é capitalismo, mas é capitalismo, porque realmente é expoliador de multidões. E há uma historinha de Jesus, uma parábola, que elucida perfeitamente isto, que é justamente a parábola do bom samaritano. Você conhece, mas em resumo, um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado pelos ladrões. E por aquela estrada passaram 3 categorias de pessoas, que são símbolo de sistemas. O primeiro, passa o ladrão, o assaltante. Assalta aquele viajante, rouba-lhe tudo e deixa-o semi-vivo, quase morrendo à beira da estrada. O que o ladrão faz diante do capital? Aquilo que é seu é meu, eu assalto. Mas pela estrada também, disse Jesus, passou o sacerdote, passou o levita, que equivale ao seminarista. O que ele viu? Ele viu o pobre que estava espoliado, perdendo sangue, morrendo, e foi adiante. Quem sabe até no templo, ele deve ter dito, olhe por um pobre homem que eu vi morrendo à beira da estrada, rezemos ao Senhor. Mas não prestou o auxílio necessário. É o tipo do capitalismo liberal, que diz assim, aquilo que é meu, eu faço dele aquilo que bem entendo. Então, o dono do capital, aquele que é ricão na sociedade, possui tudo, ele, olha, que se dane os favelados, aqueles que não têm saúde, não têm escola, que se danem. Mas passou uma outra categoria de pessoas, foi o bom samaritano. E o bom samaritano cuidou daquele homem, levou para uma hospedaria, dividiu com ele os seus bens. É o símbolo daquele que socializa os bens, a socialização dos bens, que é um sistema para o qual todos nós devemos trabalhar para que realmente todos os bens que Deus destinou à humanidade sejam socializados, sejam comunitarizados e não posse de alguns em detrimento de multidões. Qual a relação que nós temos que fazer com fé e política? A política, ela é, como nós dissemos também, o exercício, e ela tem a função do bem comum. Ela trabalha em prol do bem comum. E a nossa fé, nós temos que construir as relações, o Estado que nós queremos, as leis que nós queremos, a vontade que nós temos em um mundo diferente através da política. Então, o que isso quer dizer na prática? Então, vamos falar um pouco sobre a Terra, para dar um exemplo, para que a gente possa ir entrando e aprofundando esse tema, essa ligação entre fé e política. É legítimo para nós, católicos cristãos, um católico
ter um monte de terras que ele não utiliza enquanto um irmão dele, porque nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, está sem terra para plantar, para comer, para sobreviver? É legítimo isso? Né? Não me parece que essa é a proposta evangélica, não me parece que essa é a proposta de Jesus Cristo, né? Porque isso não gera vida, moradia, né? É legítimo alguns terem inúmeras casas, inúmeras moradias, um estado que tem inúmera moradia, ou um estado que incentiva um negócio chamado especulação imobiliária, que ele retém terras, grandes áreas em centros urbanos, para que isso valorize, tenha mais valor, custe mais caro, e o outro não tem onde morar, ou muitas vezes está morando numa favela, num barraco de madeirite, com esgoto, a céu aberto, que não tem energia elétrica, tem que tomar banho no frio, na torneira. É legítimo isso para um cristão, aceitar esse tipo de sociedade? Então, nós temos que mudar as coisas, né? E essa mudança nós fazemos aplicando a nossa fé, os nossos valores e princípios na construção da sociedade.